Fala, galera apaixonada por futebol, nação botafoguense, um clima de ansiedade com uma leve mistura de alegria está deixando os botafoguenses alucinados para a partida de amanhã contra o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma vem até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. Botafogo em ascensão no campeonato, em busca da sua terceira vitória consecutiva. A equipe teve 2 oportunidades de fazer isso durante o campeonato, mas agora vai em busca de mais 3 pontos agora dentro de casa. E o meu parceiro, para debater disso e muito mais sobre a 23ª rodada, sobre a equipe da casa, a equipe visitante e muito mais, Fred, do canal Botafoguense pelo Mundo. Tudo bom, Fred? Boa tarde. Tudo bom, uma boa tarde, Mike. Mais uma vez, uma alegria estar participando aqui do blog Ritmo de Jogo. Estamos aí para a gente comentar, debater aí sobre essa partida contra o Criciúma, que gera uma grande expectativa. Tá certo. E o Bota, Fred? Não deve ter muita mudança, Deve ser praticamente a mesma equipe que venceu na última rodada. Acho que o técnico Cláudio Tencati não deve ter muita surpresa. Jogos que terão no dia de hoje, dia 18, teremos 3 jogos. Vamos dar uma olhadinha também nos jogos, na rodada, na classificação. Isso, para a gente conseguir ali ver uma outra projeção para a 3 jogos hoje, do Botafogo. Exatamente. Temos aqui alguns jogos já. Deixa eu colocar aqui na tela, na partida também. Vem nos visitar aqui com uma equipe sem alguns dos seus principais titulares, entre o último Carrasco, que venceu o Botafogo lá na casa deles. Então, aí os 4 desfalques. Isso, os 4 desfalques que o Criciúma vem, não vai jogar o Otero, que é o principal, principalmente na parada, não vai jogar na zaga o Luciano Castan, também não vai jogar o Ian Lepo e o Gui Lobo. Então são 4 desfalques específicos pelo 3º cartão amarelo. Então já é quase meio time e jogadores importantes. Então o Criciúma pode perder um pouquinho de qualidade para esse jogo de amanhã, 4 desfalques de uma vez. Parece que o goleiro também é dúvida, o goleiro Pedro também é dúvida. Então talvez a equipe venha um pouco mais tecnicamente, individualmente, um pouco mais fraca, para enfrentar o Botafogo. Pode-se dizer que a sorte está a nosso favor. E pelo nosso lado, vamos ter desfalque, A equipe tá inteira, tendo aí a escalação, com um detalhe ou outro. Acredito que o time deve ser o mesmo que enfrentou o São Bernardo. Sim, vou só dar uma passada aqui na 23ª rodada, que o pessoal tá acompanhando também na tela. O Londrina recebe o Atlético Goianiense, hoje às 19h30. O Náutico, ele vai visitar o Ceará também, às 21h30. E o Goiás, ele recebe o Juventude também às 21h35, São os jogos de hoje. De amanhã, deixa eu puxar aqui também, Desses jogos aqui, Fred, tem coisa aqui que interessa o Botafogo, não? Assim, Aqui, se a gente olhar para cima, a gente vai ver aqui Goiás e Juventude. Esse jogo aqui seria importante, porque o Goiás está perto do G6, Então, seria interessante. O Juventude está um pouco mais para cima. Então, esse jogo aqui pode interessar. Londrina e Atlético Goianiense. O Londrina está lá embaixo, na zona de rebaixamento com 20 pontos. Seria interessante ele tirar pontos do Atlético Goianiense, que está na nossa frente, para a gente, com uma vitória, se aproximar. Então, a princípio, é torcer contra os times, contra o time goiano aqui, que é o Atlético Goianiense, e no caso contra o Juventude, que está mais para frente, Mas eu acredito que talvez o empate, O empate sempre é bom, porque o empate some um ponto, Exato. O Atlético Goianiense, ele fica ali
na mira do Botafogo, então ele não pontua, né? Não decola, e o Londrina fica ali na porta ali da zona do rebaixamento. Então o ideal aqui seria o empate, né? E aí eu vou puxar aqui os jogos de amanhã também. O Fortaleza, ele recebe o São Bernardo às 19h30. O Avaí, ele recebe o Sport também às 19h30. O Vila Nova recebe a Ponte Preta às 20h30. O Cuiabá recebe o Operário às 20h30 também. Aí depois temos o jogo do Botafogo às 21h30, recebendo a equipe do Criciúma. O Atlético, na quinta-feira agora, né? Dia 20/8, na quinta. Isso. O Atlético recebe o CRB. E o Novo Horizontino, às 20h30, recebe o América Mineiro. Uma rodada interessante, né, Fred? Uma rodada ali que os times de cima enfrentando as equipes de baixo. Pode ter mudanças ali na tabela. Acredito eu aqui que possa ter algo aqui que vá beneficiar o Botafogo aqui na mudança de tabela e assim por diante. Porque você acaba tendo aí muitos confrontos, a maioria aqui estão os de cima contra o de baixo, né, na tabela. Isso daí coloca o seguinte, o ideal é de torcer, a gente já começar a sonhar, né, com o G6, torcer contra as equipes que estão na nossa frente, né? Porque a diferença hoje para o G6 é de 5 pontos, né? Não é uma diferença grande, porém tem muitas equipes no meio do caminho. Então a ideia é torcer contra essas equipes, como por exemplo o Atlético Goianiense, né? O Novo Horizontino, se bem que o Novo Horizontino jogando em casa contra o América... Vai ser difícil ele perder pontos, ele é muito favorito, mas a projeção é essa, que as equipes que estão mais na nossa frente percam pontos, porque aí com a vitória do Botafogo a gente vai encostando de vez lá no G6, essa é a ideia, porque a distância do Z4 começou a ficar grande, né? Nós estamos abrindo 7 pontos. Sim. Em relação ao Avaí, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Além dos 7 pontos, ainda tem equipes no meio, né? Como o Ceará, como o Náutico, como o Cuiabá. Então, praticamente a gente fica tranquilo com relação a isso. Agora, a gente para começar a sonhar no G6 é começar a torcer contra essas equipes que estão aqui na nossa frente. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o Atlético Goianiense, que está à frente do Botafogo, se ele vencer o Londrina, ele já vai ali para 35. Então ele já fica ali na porta do G6. Náutico e Ceará aqui para nós, como não tem nenhuma equipe na nossa frente, o ideal é que se o Botafogo não pode ali perder ponto em casa, porque senão o Náutico pode encostar ali nele, né? A gente tem um Goiás e Juventude, o Goiás ali na frente do Botafogo e o Juventude ali na vice-liderança, né? Se o Juventude vencer aqui, ótimo cenário, né? Então, assim, nós temos vários adversários aqui que estão na frente do Botafogo, que o Bota, se vencer, ele não deixa ali o pessoal afastar muito. E detalhe, né? Pelo que eu tô acompanhando aqui, o Botafogo, ele entra em campo já sabendo tudo que aconteceu na rodada, né? Porque então, você pode, né? Ele já entra já sabendo de tudo que vai estar acontecendo. E aí é o último jogo da manhã, né? O das 21h30. Então ele só vai ficar dependendo depois de Atlético e CRB na quinta e Novo Horizontino e América. Só que aí são 2 jogos só no deixando dele, né? Exatamente. Então, eu acho legal quando o Bota joga no final da rodada, porque aí justamente por isso você já fica sabendo dos outros resultados, você já começa a ter poder fazer uma projeção melhor. E também tá legal. Então vai ser aí o 8º jogo na ordem, né, da rodada, né? Essa questão de ter que... Os jogos ficam muito espalhados por causa dos direitos de transmissão, né? É muito... ainda mais que a Série B... Pode falar, Fred. Não, ainda mais que a Série B, ela tá muito... os direitos de transmissão estão muito fragmentados. Então,
para encaixar todo mundo, tem que fazer isso. Os jogos têm que ser quase que todos separados, porque é muita gente. Tem jogo da ESPN, jogo da RTV, Sportbet, X-Sports. São muitos players, como se fala agora, né? Exato. Muitos players. Então, para encaixar todo mundo, tem que fazer isso aí. É bom que você tem uma variedade, né? Você consegue ali uma emissora que não tá passando o seu time, de repente a outra tá passando. Então eu acho que nesse cenário é bacana. Eu acho que ficaria melhor ainda se os clubes informassem nas redes sociais, né? Quando coloca lá dia de jogo, coloca lá embaixo lá, ó, transmissão ESPN, Rede TV, aí você fica mais fácil ali para você entender ali onde você vai estar acompanhando ali o seu time e assim por diante. Perfeito. Eu acho interessante, né? Aliás, então, aproveitando, né, ela falando para dar informação, principalmente para quem não está em Ribeirão. Quem está em Ribeirão tem que ir para o estádio, né, contra o Criciúma. O jogo vai passar na ESPN 4, né, na TV a cabo, nosso jogo, e no streaming, que é o Disney Plus, né, plano prêmio, que esse aí passa praticamente todos os jogos. Então vai ser nesses dois lugares que vai passar o nosso jogo. Mas é isso mesmo, eu acho que todas as equipes deviam colocar isso nas redes sociais, porque confunde mesmo. Olha, mesmo eu que acompanho, presto atenção na questão da BID, direito de transmissão, às vezes chega na hora do jogo, eu tenho que olhar no celular, nossa, onde está passando o jogo? Porque confunde mesmo. E eu também acho. A gente podia ter uma facilidade aí de informação, porque, querendo ou não, a gente como consumidor, né, também precisa ter ali um fácil acesso ali. Eu gosto de acompanhar pré-jogo, pós-jogo ali, de informações, detalhes, que certamente ali enriquece ali a transmissão. E falando um pouquinho de detalhes, o Fred, como a gente mencionou na abertura, né, o Criciúma, né, o líder, ele vem aqui com 4 desfalques, né? A equipe lá de Criciúma terá 4 atletas que não estão podendo ser relacionados, e entre eles aí o carrasco aí do Botafogo no primeiro turno, que é o Otero, né? Esses jogadores, reforçando, que você já mencionou, Luciano Castan. Esse Luciano Castan, se não me engano, não é aquele zagueiro que jogou no Corinthians? Ele é irmão do Leandro Castan, né? Ele é irmão do Leandro Castan. Exatamente, mas ele também já rodou bastante em Série B, ele é um jogador também, também bem conhecido também. Já tem rodagem aí na divisão. Então, além dele, terão o Lepo, lateral direito, Gui Lobo, volante, e o Otero, né, que é um dos principais nomes aí da equipe. Bola parada com ele ali Nossa senhora, um terror, né, porque ele chuta muito forte. E ele se torna um terror porque ele chuta de qualquer distância. Toda a falta ali, chegou na intermediária, dali ele queima pro gol, todas. Então qualquer quando está jogando contra o Criciúma, a equipe tem que tomar um cuidado muito grande, que qualquer faltinha ali do meio campo para frente, ali chegando na intermediária, já é um perigo. E isso nós não vamos enfrentar nesse jogo, né? Porque o Otero não estará em campo. E não é só bola parada. Eu assisti o jogo contra o Goiás, o último jogo, a vitória do Criciúma. Ele estava jogando muito bem ali, entre as linhas. Jogando muito bem. Então é um jogador, claro, toda a rodagem dele, jogador de Série A, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, né? Então é um jogador que tem qualidade, né? E o fator positivo que nós não vamos ter que enfrentar ele amanhã. Não, já tá o ventos a nosso favor já, né? Tô puxando aqui a escalação do Criciúma. Na partida que você mencionou contra o Goiás, eles vieram ali num 3-4-3, né? Com o goleiro Ailton, o lateral, os 3 zagueiros ali praticamente, o César, o Rodrigo e o Luciano Castan, que você mencionou. E rapaz, agora que você falou que ele é irmão do Castan lá, que jogou no Corinthians, nossa, eles se parecem, hein? Isso. Agora eu tô assimilando.
Além da semelhança dos nomes, porque o Luciano e Leandro, no meio de tantos jogadores, acaba. E ainda aparece fisicamente, né? São irmãos, né? Irmãos muito parecidos. Exato. E da mesma posição. Mesmo detalhe, porque são poucos assim, jogadores, né? E ainda coincide ser irmãos jogando exatamente na mesma posição. Exatamente. Aí, completando aqui, veio o 22 Hermes, 5 Eduardo, 8 o Lobo, 97 William, 91 Rômulo Otero, o 13 Vagninho e o 7 Matheus, né? Veio uma equipe, é uma boa equipe. Eu acho que uma equipe de Série B, mesmo tendo esses 4 desfalques para enfrentar o Botafogo, não deixa de ser uma boa equipe ainda. Ainda é uma equipe bem qualificada, tem ali bons nomes ali no seu banco de suplentes. Acho que o Botafogo, mesmo com esses desfalques, né, o Fred, ele pode ter ali uma certa dificuldade, né? Não vai ser tão fácil não, né, Fred? Claro que não, um jogo muito difícil. A gente nunca pode esquecer que a gente vai estar enfrentando o líder da competição. O time tem 43 pontos, né? Essa vai ser a rodada 23, né? Então, isso. Quer dizer, você fazer 43 pontos em 22 rodadas numa Série B tão equilibrada, mostra que a equipe está muito bem armada, né? Tem o Eduardo Batista, que é o técnico já há muito tempo, também é um técnico longevo, né? Já vem desde o ano passado. Isso também é um fator positivo para um time, né? Ele começa a criar uma forma, né? Os jogadores entendem perfeitamente o que o técnico quer. Nós estamos criando isso. Isso eu acho que vai ser muito importante que a gente fixe o Tencate, porque isso dá uma identidade para a equipe, né? E o Criciúma já tem isso, né? Então não vai ser fácil, apesar dos 4 desfalques, vai ser um jogo muito difícil, mas eu estou otimista pelo fato da gente estar em ascensão. Eu vejo o time apresentando um bom futebol. Exatamente. E aí, a escalação do Botafogo, né, que venceu o São Bernardo na última rodada. Vitor Souza no gol, Gabriel Inocêncio na lateral direita, a dupla de zaga, o Wallace Vilar e o Patrick Bray fechando a lateral esquerda. Salles, Morelli e Gava. Depois Wesley, o Zé Hugo, aliás, né? E o Igor ali no campo de ataque ali. O Igor centralizado, né? Exato. Provavelmente o mesmo time, né, Fred? Não deve ter alterações ali, não, né? E o Maicon, o Wallace, ele saiu, né, na zaga, ele saiu machucado, e ainda não busquei a informação, não vi se ele vai ter condições para o jogo. Aí se não tiver, aí talvez o Badaró começa jogando, se por acaso o Wallace não quiser jogar. Na coletiva pós-jogo, o Tencate falou sobre isso, né? O Wallace saiu, que ele sentiu ali um pouco de cansaço muscular, então eles tiraram ele para qualquer precaução, mas ele vai jogar, vai pro jogo. O Igor também foi aquela dosagem de minutagem que ele estava retornando de uma lesão também, deve iniciar a partida. Essa daí foram os atletas que saíram ali, que causaram uma preocupação. O Tencate mesmo já falou que tá todo mundo bem, tá todo mundo ok. Legal. E que vai pro jogo, força total. E pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que eu posso estar enganado, mas eu tô vendo aqui uma anotação aqui, que de pendurado só tem o Vitor Souza só, de pendurado. O restante tá todo mundo ok ali pra próxima rodada também. Não corre risco de perder ninguém de linha, caso venha tomar um cartão amarelo. Isso é importante para o time não perder o conjunto, né? Você mantendo a mesma equipe, o time fortalece o conjunto da equipe para a sequência. Sim. Perfeito. E também o Bota essa semana deu uma entrevista coletiva com o Morelli, né? E ele tá ali, falou um pouquinho, né, sobre essa boa fase. Ele que é o artilheiro da equipe no campeonato, tem 8 gols, né? Durante a entrevista ele falou, né, que tá comemorando esse atual momento
ele já havia alcançado bons números em 2023, mas ele ressalta que o feito faz parte ali do momento, né? E ele atribui muito isso também com ali a participação do Igor, que muitas das vezes faz um pivô para ele, que abre espaço. Então ele também distribui esse mérito a toda a equipe. E Fred, eu acho que o Bota, na sua opinião, ele tem ali um bom equilíbrio, né? Do meio, ataque, defesa. Eu acho que o Tencate conseguiu encorpar esse esquema na equipe, né, Fred? Conseguiu, sim. Nas últimas partidas, estou percebendo que ele já começa o jogo marcando a saída de bola do adversário, atacando ali a primeira linha, né? Aí a segunda linha também vem junto, quer dizer, aí ele faz aquele abafa. Claro que aí ele sabe que isso não tem como manter o jogo todo, porque é um desgaste físico muito gigante, aí abaixa um pouquinho as linhas, enfim, tá sabendo mesclar o momento de você atacar a saída de bola do adversário e o momento que você tem que baixar um pouco as linhas. Então, eu acho que isso está bem, assim, bem sincronizado. Então, eu tô gostando de ver isso. Vamos ver se amanhã dá certo. Pela maneira como ele fez, por exemplo, com o São Bernardo, é previsível que ele já saia logo no começo do jogo atacando a saída de bola do adversário, não deixar o Criciúma sair lá de trás. É isso que eu imagino dos 15 minutos iniciais de jogo. Eu também imagino. Se ele fez isso fora de casa, aqui não vai ser diferente, não. Acredito eu também que ele vai para cima ali. É uma expectativa de um bom público, né, Fred? É um jogo desse, então tem um bom público em casa, né, não? Eu espero que tenha um público melhor, né? E assim, dando uma alfinetada aí na nossa torcida, é o seguinte, tem muita reclamação, olha, o horário do jogo e tal. Enfim, se a gente for esperar, nunca vai ter um horário que agrade a todos. Todo horário tem algum problema. Esse, por exemplo, da quarta-feira, alguns vão falar que 9h30 é muito tarde. Aí quando tem jogo às 7 da noite, aí falam que é muito cedo, que não dá para sair do trabalho, para chegar no estádio. Enfim, mas independente do horário do jogo, né, e como eu falei no começo, o horário do jogo não tem muito como interferir, porque depende da grade de quem escolhe as transmissões para cada rodada, né? Eu vou encaixando para... Esse jogo é da ESPN, esse jogo é da Sportnet, esse jogo é da RTV. Então, para encaixar todo mundo, acaba saindo esses horários que não são os melhores. Mas eu acredito que o torcedor é o momento de ir, né? Então, o time está em ascensão, então eu espero que o torcedor compareça mais ao estádio, porque os jogadores já falaram isso muito em entrevista, o Tencate fala muito isso, que a presença do torcedor ajuda bastante. Ele sempre enaltece isso, a presença do torcedor. O Tencate várias vezes falou, olha, hoje veio mais gente, hoje foi legal, a torcida empurrou. Então, torcedor indo, apoiando, ajuda sim, faz diferença sim. Espero que temos um público melhor do que os últimos que a gente vem tendo no Santa Cruz. Sim. E uma coisa que Ribeirão Preto tem, que eu sempre elogiei isso, é a questão da logística. Você pega ali, várias vezes já aconteceu comigo já, vai assistir o jogo das 9h30 da noite, o jogo acaba ali umas 11h20, 11h30. Você tem hoje um Uber que facilita muito a sua locomoção. Você tem ali... tá certo que talvez um ônibus ali seja um pouco mais difícil, mas dependendo ali de onde você mora, se você for de carro, se você for de aplicativo, e detalhe, eu já peguei aplicativos do estádio até a minha casa, cheguei a pagar 15, 20 reais. O cara te pega na porta de casa, te leva na porta da sua casa, na porta do estádio. Então, aliás, eu acho muito mais tranquilo e de carro de aplicativo para o estádio. Sim. E detalhe, eu nunca peguei dinâmico.
sempre valor normal, padrão. E coisa assim, de 20 minutos eu já tava em casa já, ainda tava me preparando para comer alguma coisa para assistir o pré-jogo. Aliás, o pós-jogo. Então, se a torcida tava esperando o momento, se tava esperando o time corresponder, se não tava muito satisfeito, essa desculpa já não dá mais, porque o time já tá jogando bem, não é da semana passada, semana retrasada, já é de alguns dias para cá que a equipe está jogando bem, né? O time está crescendo. Se você olhar aí o recorte dos últimos jogos aí, o saldo é positivo. Tanto é que a classificação está aí. Antes do final do primeiro turno, a gente estava ali grudado na zona de rebaixamento. Hoje a gente já está começando a olhar a zona de rebaixamento de longe, né? Então, isso está refletindo na tabela. Então, o time está crescendo, então eu acho que o torcedor deve comparecer em maior número para empurrar. E o que você falou é isso mesmo, a questão da logística, de você ter o carro de aplicativo. É muito mais fácil você ir de aplicativo que com o próprio carro, porque você vai ter que pagar o estacionamento. Se você não pagar o estacionamento, você vai deixar num lugar que um pouco distante, aí tem aquele pessoal lá, aqueles flanelinhas, enfim. Então é muito mais tranquilo você ir de aplicativo e chega na porta, às vezes você até vai gastar menos do que o estacionamento do carro. Sim. E Fred, eu quero passar com você assim uma projeção. Vamos imaginar que o Bota não tenha um resultado positivo amanhã. Tem ali um empate ou uma eventual derrota. Ainda dá para continuar acreditando? Você acha que já é um banho de água fria? Qual que é a sua visão em relação a isso, Fred? O que você acha? É claro que a gente tá sempre esperando o resultado positivo, mas eu acho que pelo desempenho da equipe, claro, se houver um empate, uma derrota, um resultado, a gente vai avaliar também o desempenho, né? Em que circunstâncias a vitória não viria. Mas eu tenho muito campeonato pela frente, essa é a rodada 23, então ainda faltarão 15 jogos. Então, eu acredito que, mesmo que não venha uma vitória, porque amanhã nós vamos enfrentar o líder, não vamos enfrentar qualquer time. Mesmo assim, eu continuo com o otimismo da gente fazer essa boa campanha e, pelo menos, a gente competir, porque aí é uma questão, vamos falar mais da questão emocional do torcedor, né? É muito deprimente você passar o ano inteiro, que nem foi o ano passado, só ali lutando para não cair, só lutando para não cair. Tá? Essa questão do sentimento, eu vou até relatar um fato para você, para todo mundo que está vendo aí. Sim. O ano passado, eu fui no Pacaembu, no Campeonato Paulista, um jogo contra a Portuguesa, né, que estava 3-0, né, para a Portuguesa. Depois o Botafogo conseguiu reagir um pouquinho, 3-2. Aí o sentimento, o próximo jogo era aquele jogo da estreia do Neymar, né? E aquele sentimento, meu Deus do céu, vai cair. Eu vim embora para casa, né? Pensando assim, meu Deus do céu, será que o ano que vem nós vamos ter que enfrentar Sertãozinho, Taubaté, Série A2? Então, aí a gente escapou, ganhamos do Velo, ganhamos do Red Bull ali, conseguimos escapar. Aí começa a Série B, um ano inteiro na zona de rebaixamento, pra gente se salvar daquele jeito que a gente se salvou na última rodada contra o Avaí. É deprimente. Então, é mais legal você, mesmo que a gente não chegue lá no G6, mas você tá lá disputando. Sim. Lá em cima, o astral é outro. Ah, não, com certeza. Eu mesmo, quando eu tava fazendo as transmissões pelo canal Futebolando, quando você ia pro estádio, naquele ambiente de 5, 6, 7 jogos sem vencer, parecia que o clima já era pesado ali nas cabines ali. Aí quando o time começou a dar aquela engrenada, o ambiente já era outro.
Os próprios ali, comentaristas, jornalistas, narrador ali já mudou o ambiente. E realmente, assim, esse clima assim de Z4, igual eu vejo assim, por exemplo, o Ceará hoje, ele tá passando, ele tá ali na porta ali do Z4, o que o Botafogo passou. E esse clima é difícil para time grande ficar ali, para time de proporção nacional. O investimento que o Ceará tem, a torcida que o Ceará tem. Exato. E aí o Bota vem, ganha de virada em casa, ganha fora do Ceará, vai embalando ali uma sequência, o clima já muda, o ambiente já é outro. Então, assim, é claro, a gente vai enfrentar o líder, mas eu acho que se vier ali um resultado que não seja vitória, um empate, até o empate para mim tá ok, porque você tá enfrentando o líder, é o melhor time. Se vier uma vitória, meu Deus do céu, aí acabou, aí já era, ninguém segura mais. Mas mesmo assim, se vier uma derrota, eu acho que não é aquela sensação de ter arrasado. Ainda tem muito campeonato ainda, vários times vão tropeçar no meio do campeonato e o Bota ainda dá aquela esperança de um bom futebol. O time quando tá jogando bem, você tem ali aquela esperança de melhora e por aí vai, né, Fred? Então não é terra arrasada, isso. Né? De maneira alguma. Eu vejo dessa forma também. E, como eu falei, né, a forma que um time vai ver como é que o time vai atuar, independente do resultado, né? Não só o resultado. Exato. E, Fred, a grande notícia assim, que estava repercutindo aqui entre os programas de rádio, YouTube e tudo mais, é que se o Botafogo vai ao mercado se tiver uma eventual vitória amanhã. Aí, repito, retorno para você aquela pergunta que eu fiz semana passada. Se você fosse o homem do cheque, se você fosse o cara que assinava o cheque ali, você, como a vitória do Bota, numa eventual vitória, você daria o ok para o staff e até o mercado e contratações, ou você fala assim, não, vamos ficar com esse time aqui, vamos fechar aqui, até essa equipe aqui ao final do campeonato. O que você faria, Fred? Eu acho que daria para apostar em pelo menos um ou dois jogadores de um nível mais alto, né? Ali talvez na volância, nós não temos tantas opções, e o 9, né? O 9 e 9. Eu acho que nós temos boas opções de ataque pelas beiradas, e os nossos os dois jogadores, né? O Igor e o Arthur Kaique, são jogadores que têm duas situações. Uma que nenhum dos dois eles conseguem fazer os 90 minutos raramente. O Igor ainda tem um sorte de lesões, às vezes quando ele está bem consegue. O Arthur Kaique ainda não atingiu esse nível. Então seria interessante ter um 9 de ofício, até com uma característica diferente, né? Um jogador mais rompedor. Agora, a questão de gasto, por isso que eu acho que para investir, eu acho que teria que vir aí uns dois jogadores de um nível mais alto, para dar esse robustez, né? O elenco ficar mais robusto, mas também você não pode fazer loucura. Porque aí se você estoura demais o orçamento e não consegue subir, as consequências ficam para a temporada seguinte. Então eu acho que também tem que ter um equilíbrio no orçamento para que você não faça loucuras. Até porque essa janela, Michael, ela é mais difícil do que quando você começa a temporada, porque já está todo mundo, os principais, eles já foram né, já se encaixaram. Então é uma janela mais de correção de rota. Então não é tão fácil você achar um jogador de qualidade, e detalhe, um jogador de qualidade que esteja em plenas condições de jogar, porque de repente você traz um jogador que por algum motivo ele está afastado de um clube, vai que seja na Série A, e aí de repente aí você traz esse jogador sem ritmo de jogo, até ele engrenar, já está no final da competição. Precisa pensar tudo isso. Mas seria interessante vir pelo menos aí dois jogadores de um nível interessante, jogadores que viessem para ser titular, para dar aquele plus mesmo. Agora,
apostas, como por exemplo veio o Jadson, acho que não vale muito a pena, não. Sim. Um feeling que eu tenho, eu acho que o Botafogo não vai ao mercado com uma vitória. Eu acho que o Botafogo só vai em um mercado se fosse uma oportunidade de negócio, surgiu ali um jogador ok, dá para somar, mas eu acho que mesmo o Botafogo vencendo, eu acho que a direção, o Adalberto, o Tencati, ele vai com essa equipe até o final. Eu acho que eles vão fechar, pessoal, é nós, vamos a gente mesmo. Eu acho que eles vão fechar a equipe aí e vão até o final da competição aí. Que também... com relação... Sim, pode ir, Fred, por favor. Não, com relação a isso, o Adalberto falou na própria entrevista, né? Por isso que eu também não acho que... vamos contratar e tal. Porque o Adalberto foi bem claro, ele disse que está analisando as oportunidades de mercado e se versam contratações pontuais e com oportunidade de mercado. Ele em nenhum momento disse aí que na janela ia investir, investir realmente, fazer várias contratações. Seriam contratações bem pontuais e se abrir oportunidades boas de mercado. E eu acho que não é tão, como eu falei, nessa janela não é tão fácil de abrir boas oportunidades de mercado, não. Tá certo, Fred. Então, uma consideração final aí pro jogo de amanhã, esse jogaço aí. Falo para você que chega o Natal, chega o Ano Novo, mas não chega essa quarta-feira. Tá uma ansiedade, eu tô muito ansioso para esse jogo. Eu tenho certeza que vamos ter um bom público. Acho que o momento é agora, o momento de abraçar a equipe, apoiar. E aí eu queria ver uma consideração final sua, um raio-x aí. E o que a gente pode esperar aí, Fred, para essa próxima partida? Tá. É isso, Mike. Eu tô bastante otimista. Acho que o time tem condições, sim, de conquistar a vitória, pelo que vem jogando. O time coletivamente ele está muito bem treinado, então já está começando, você começa a ver que os movimentos se repetem, quer dizer, a equipe ela está ganhando aquele conjunto, aquela identidade. Eu acho que o Botafogo tem condições de vencer, sim. Tem condições, claro, sabendo que nós vamos enfrentar um adversário forte, mas eu estou otimista e de uma vitória. É essa consideração final que eu deixo. Estou com otimismo que a gente vai conquistar esses 3 pontos. Tá certo. Quer arriscar um palpite para amanhã? 1-0 já alegra o coração. Uma vitória de 1-0 já vai estar cheio de alegria. Tá certo. Tá ok então, Fred. Muito obrigado. Esse foi o nosso pré-jogo de Botafogo e Criciúma. Espero voltar aqui na quinta-feira, nosso próximo episódio, com notícias de vitória do Botafogo, 3 pontos. E eu tenho certeza aí que o Bota vai conseguir desempenhar um bom futebol. E confiante também, 1-0 para mim, tá ótimo. E vamos que vamos. E acho que é um momento único aí que o Botafogo vem tendo. Se o meu time da capital não tá correspondendo, pelo menos o time aqui do coração da cidade aqui tá batendo aqui as expectativas. Tá ok, Fred? Valeu, é isso aí, Mike. Valeu, um grande abraço para todo mundo aí que tá vendo a gente no blog Ritmo de Jogo. Ok, Fred, obrigado. Sigam o Fred lá no canal Botafoguense pelo Mundo, no Facebook, no Instagram. Tem o grupo do Facebook também dos Botafoguenses pelo Mundo. Quase um pouco mais de 2.000 integrantes, né, Fred? Né? Já tem. Tá chegando, tá batendo aí perto de 2.000 e tem bastante gente de fora de Ribeirão Isca. Então, fiquei surpreso. Agora que a gente coloca lá o analítico lá, parece bastante gente de fora e de fora do Brasil também, viu? Tem alguns que vêm de fora do Brasil que são membros lá do grupo. Tá certo, então, Fred. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.